Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isa Val, eu sou psicóloga, mãe do Enzo e do Rafael e criadora do Totoy Kids. Hoje eu estou aqui para falar para vocês 10 motivos pelos quais você não deve bater no seu filho. Primeiro motivo: se você bate, você está ensinando através do exemplo que a sua criança, ela também pode bater em você e nas outras pessoas que ela convive. Nos amiguinhos da escola, nas crianças que ela encontrar no parquinho, nos professores, porque as crianças, gente, elas aprendem pelo exemplo. E se você mostra para ela que para resolver um conflito você usa da agressão física, é dessa forma que ela vai estar aprendendo a fazer também. Se ela vê o pai e a mãe, que são figuras tão importantes para ela, são pessoas tão importantes para ela, fazerem isso, que mensagem que ela vai pegar? Que ela também pode fazer isso. Então, esse é o nosso primeiro motivo. Motivo número 2. As mesmas técnicas, as mesmas formas de educação que você usa com o seu filho vão ser as técnicas, a educação que ele vai passar para a família dele, quando ele tiver os filhos dele. Então, se você ensina para ele que quando ele tem um conflito, um problema, ele resolve isso batendo na pessoa, né, apanhando, no caso da criança, é isso que provavelmente ele vai fazer quando ele tiver a família dele, o filho dele. E também ele pode repetir esse comportamento com a mulher dele, né? Ou se for um menino, ou a mulher mesmo com o marido. Ela vai tentar resolver os conflitos através da agressão, o que não é uma forma correta. Então esse foi o nosso segundo motivo. Motivo número 3. A família é um lugar de treinamento. É um lugar onde a gente elabora os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma como a gente vai estar lidando com o mundo, né? Nós estamos sendo treinados para o mundo dentro da nossa família. Então, se dentro da família você apanha ou é espancado, vários estudos mostram que a pessoa depois tem essa tendência de estar resolvendo os problemas, porque ela elaborou, né, que essa é uma forma de resolver os problemas, através da agressão. E isso é muito grave, porque pode inclusive passar para atos mais delinquentes, né, atos mais graves, de uma agressão mais pesada, porque esse limiar, né, entre uma agressão tapinha e uma agressão mais forte, ele é muito curto e vai do que cada um vai significar para si mesmo. Então é muito importante não bater por mais esse motivo. Não bater porque a criança dentro da família está significando como que ela vai lidar com as emoções, com os conflitos, com as angústias dela. E se toda vez que o pai e a mãe ficar bravo com o filho, ele lidar com as suas próprias angústias batendo no filho, o filho vai aprender que é assim que ele tem que fazer na vida dele também. Motivo número 4. Quando uma pessoa mais velha, mais forte, bate numa pessoa mais fraca, a ideia que você está passando para o seu filho é que é normal uma pessoa mais forte bater numa pessoa mais fraca, ou tirar vantagem de uma pessoa mais fraca, se a gente for pensar para a vida dela no futuro. Então fica normal o filho mais velho bater no filho mais novo, e aí vem a briga mais constante entre os irmãos. Fica normal para essa criança que está tendo essa mensagem de um adulto que é tão forte, bater nela, que é tão pequena, né, tão fraca, fica essa mensagem de que não existe empatia, não se coloca tanto no lugar dela. E isso pode prejudicá-la depois no futuro, dela não ter tanta empatia com as pessoas, ou até mesmo de passar ali pelo problema das pessoas e querer tirar algum tipo de proveito daquela situação. Então é uma mensagem errada que a gente está passando também para os nossos filhos nesse quesito. Motivo número 5. O castigo físico, gente, passa uma mensagem de que não tem problema você dar vazão ali à sua raiva, né? Aquele nervoso que você está sentindo, através da agressão. E nós sabemos que não é uma coisa certa da gente dar vazão a essa nossa raiva agredindo as pessoas. Na vida adulta, se a gente agir assim, várias são as punições. Não é uma coisa que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
Existem leis que barram, que punem isso. E se a gente fizer isso com a criança, né, dar vazão à nossa raiva através da agressão a ela, a gente vai estar passando essa mensagem para ela de que isso é normal, que é uma mensagem totalmente errada. Várias pessoas, vários estudos falam que quando você está com muita raiva de qualquer coisa, né, mas nesse caso com raiva de alguma coisa que seu filho fez e que você não gostou, para você contar até 10, 20, 30, né? Que se você contar bastante antes de bater nele, a sua raiva vai passar, vai diminuir e provavelmente você não vai bater nele, porque aquela emoção, aquele sentimento, né, de raiva já vai ter passado. Então, a melhor coisa a se fazer quando está com uma raiva muito grande, que aconteceu alguma coisa que para você é grande naquele momento, conte até 10, 20, 30, até que isso passe e você possa se acalmar e conduzir a situação de uma forma mais assertiva, conversando, dialogando e não batendo. Motivo número 6. Não são só as batidas físicas que doem e deixam sequelas. As batidas emocionais também, elas machucam muito, vão muito fundo no nosso emocional, no nosso psíquico. Então, não xingue seu filho de forma desnecessária, não fique falando palavrões, colocando ele para baixo, né, diminuindo a autoestima dele. Tente sempre, vale aquela máxima de sempre. Conte até 10, 20, 30, 50 mil que seja necessário para que você consiga usar das melhores palavras. Lembre sempre que o seu filho, ele é um ser em desenvolvimento. E você tem sim que ter cuidado com o que você fala com ele para que aquilo não o afete de uma forma negativa. Tem muitos pais que falam, eu não bato, mas está batendo do ponto de vista psíquico, quando xinga de palavrão, quando fala que a criança não é capaz de nada, quando coloca a criança diminuída. Então isso também é um ponto a se ficar muito atento, para que a gente evite depois no futuro os problemas psíquicos, os problemas psicológicos mais graves, né? Como a esquizofrenia, enfim, a paranoia e vários outros problemas que podem surgir aí com todos esses traumas causados pela batida física e a batida emocional. Dica número 7 do porquê não bater no seu filho. A criança que apanha, ela se sente desvalorizada, diminuída por essa agressão dos pais. E a autoimagem dela vai ficando comprometida, porque ela começa a achar que ela não é boa o suficiente para aquele pai ou para aquela mãe. Por exemplo, uma criança que mora num lar amoroso, que todo mundo trata bem, que ajuda a elevar a autoestima dela. De repente, um dia, ela pega um copo para brincar e deixa o copo cair. No momento da raiva ali, daquele momento mais fervoroso, né? A mãe ou o pai dá um tapa. Aí a mensagem que vem para ela é: eu não sou boa ou eu não sou bom o suficiente para minha mãe ou para o meu pai, porque eu deixei esse copo cair. Então, uma coisa simples, uma coisa pequena, um copo cair, que nós mesmos adultos às vezes deixamos um copo cair, passa uma mensagem muito negativa para a criança, porque na hora que ela deixou esse copo cair, o adulto a repreendeu batendo. Aí ela vai ficar triste ali num cantinho, né, mais inibida, mais encolhida, e o pai e a mãe vão e pedem para ela desculpa e dão um abraço nela, pedindo para que ela os perdoe, ou ele, né? E ela, acreditando que isso nunca mais vai voltar a acontecer, dá um abraço ali piedoso no pai e na mãe, para que eles se sintam bem e ela também, porque criança tem uma tendência de perdoar. Quando isso acontece várias vezes, né, dessa forma, faz com que a criança vá ficando mais inibida, mais recolhida e não se sinta tão à vontade para transitar no próprio ambiente dela, que é o da casa dela. Ela vai ficando mais no cantinho, não vai querendo tanto conversar com o pai e com a mãe, para de explorar tanto o mundo, porque fica com medo do que pode vir a acontecer. Então esse é um motivo que a gente tem que prestar bastante atenção. Dica número 8. Quando você bate repetidamente no seu filho, você vai estar passando para ele
o sentimento de que ele é mau, né? De que ele não é uma pessoa boa. Porque você bate por qualquer coisa, por coisas pequenas ou por coisas que te fizeram perder a paciência. E isso vai fazer com que ele fale, eu não sou bom o suficiente, né? Eu não consigo atender à expectativa dos meus pais. E vai fazer também com que ele se sinta pequeno, indefeso, porque ele não porque você, que é uma pessoa adulta, né, uma pessoa maior, está fazendo dele um objeto ali de descontar a sua raiva, né? Ou seja, qualquer coisa que acontece, uma coisa pequena que de repente nem é tanto um problema dele, é mais um problema seu, e você vai e bate nele, fazendo com que ele se sinta muito pequeno, muito diminuído. E uma fonte de desconto de raiva, né? De onde ele sente que o adulto pode ir e depositar toda a raiva que tem nessa criança. Isso faz com que ele se sinta realmente muito pequeno e indefeso. Vamos para a dica número 9. Os pais que batem nos seus filhos, eles também se sentem diminuídos, porque eles sabem lá no fundo que essa não é a melhor maneira de se educar uma criança. Geralmente, os pais batem por desespero, por não saber o que fazer ali naquele momento, né, da raiva, por não conseguir controlar aquele sentimento que veio de forma repentina por algo que aconteceu e saiu do controle. Os pais também falam que batem por não saber mais o que fazer, mas depois eles ficam tristes porque eles percebem que aquela forma de correção não funcionou e que se ele for continuar corrigindo o filho, batendo, né, toda vez, vai se tornar um efeito cascata que tende a piorar. As agressões vão ficando mais severas, mais duras, mais rígidas e pode chegar inclusive no espancamento. A surra também desvaloriza o papel do pai e da mãe. Por quê? Porque para a criança, o pai e a mãe é aquela figura onde ele pode confiar, é a pessoa com quem ele pode contar. E na medida em que você bate, você desvaloriza essa sua figura paterna e materna para sua criança, fazendo com que você não seja mais aquela fonte de segurança que a criança vai buscar. O pai e mãe é uma figura de autoridade, é uma figura em quem a criança tem que confiar, com quem ela tem que contar, é uma pessoa que ela vai amar. E na medida em que ela não pode confiar e contar com você, você desvaloriza esse papel tão importante que você tem na vida dela. A criança, ela tem que te respeitar, te amar e não te temer, porque a autoridade duradoura, ela não é baseada no medo, ela é baseada no respeito. Bater, gente, desvaloriza muito essa relação entre pais e filhos, gera um afastamento entre os pais e os filhos, porque faz com que essa relação de afeto, de carinho, de cuidado que temos pelos nossos filhos, né, ela vá ficando em segundo plano, porque vem em primeiro plano aquele medo, né, então vem junto aquele afastamento. Algumas pessoas até conseguem elaborar, quando ficam adultas, esse problema de ter sido espancado ou de ter apanhado na infância. Porque eles conseguem entender que todas as pessoas têm defeitos, que nós somos falhos, mas outras pessoas, outras crianças não conseguem elaborar e carregam esse tipo de trauma para o resto da vida. Eles entendem que o amor vem junto com a batida, com o espancamento, e levam essa forma de amar aí, carregam essa forma de amar por toda a vida. E vamos para a 10ª e última dica. A batida que se torna um abuso. Muitas vezes a criança vai pegar lá aquele copo proibido, né? Que é o copo que não pode mexer, que senão cai no chão e estraga. Aí ela pega o copo, você vai lá, dá um tapinha. Aí depois ela vai na casa da avó e vê lá uma jarra bonita, que é uma jarra que a avó não quer que pegue de jeito nenhum. Ela vai lá, pega, o que você faz? Intensifica o tapa. Aí isso vai acontecendo sempre dessa forma, em escala, aumentando as coisas que ela está fazendo de travessuras e você aumentando a intensidade do tapa. E é uma briga, gente, que ninguém ganha. Na verdade, sim, ganha o mais forte. E isso gera o quê? Toda vez que a criança for fazendo alguma coisa, você começa a intensificar aquela batida.
e a mudar os objetos que você bate na criança. No primeiro momento você bate só uma palmada ali na mão, inclusive que é um lugar que não é interessante nunca de se bater. Tem gente que fala, ah não, dei só um tapinha na mão. Não é legal, porque a mão, com as nossas mãos, nós exploramos as coisas, principalmente a criança, ela explora tudo com as mãozinhas. Se você vai lá e dá um tapa na mão dela, pode perceber que ela vai ficar mais com as mãozinhas fechadas. E vai fazer com que ela não explore tanto o mundo que está ali ao redor. Mas voltando aqui, você vai intensificando a batida, utilizando outros objetos, né? De repente a almofada que você estava jogando lá no seu filho, para ele parar de fazer alguma coisa, vira colher de pau, depois vira um cinto de uma roupa, depois vira uma faca, e quando vê, você passa essa linha tênue de uma simples batidinha, vamos dizer assim, e se torna um abusador infantil, de fato, uma pessoa que está abusando de uma criança, atacando ela de uma forma física muito forte, muito dura. Então isso é um ponto que se tem que preocupar e se policiar mesmo para que não aconteçam as primeiras, né? Porque a tendência é de ir realmente crescendo a intensidade e de chegar a um certo momento você não conseguir parar. E para a gente finalizar, eu vou falar só mais um ponto, que é um ponto extra, de que a gente tem que aprender a se controlar internamente, quando no momento de raiva, de pressão, de tensão, né? A se controlar para quê? Para ensinar os nossos filhos a se controlarem também. Porque eu já falei aqui que a nossa casa, ela é um lugar de treinamento. Então, se a gente consegue se conter, se controlar no momento de raiva, para depois elaborar e fazer a coisa mais assertiva, nós vamos estar passando esse ensinamento para os nossos filhos também. Que eles também têm que pensar antes de agir, não fazer qualquer coisa. Isso vai ajudar eles demais, sabe quando? Na adolescência, que é um momento que a pessoa já age tanto por impulso, né? Por isso que a gente vê tantos adolescentes aí, às vezes delinquente mirim, porque já é um momento que se age mais por hormônios, por impulso, por intensidade. E se ele não tiver tido esse aprendizado em casa, de se controlar na hora do impulso, ou de não agredir alguém na hora do impulso, vai ser muito difícil para ele controlar isso depois, quando ele estiver nesse período, que é um período mais difícil. Então vamos pensar nisso, vamos tratar nossas crianças com amor, com carinho, com respeito. Ninguém gostaria de apanhar. Um adulto gostaria de apanhar de outro adulto ou de uma pessoa mais forte? Claro que não. Então, gente, por que nós vamos bater nas nossas crianças? Vamos aí nos policiar enquanto pais, realmente, para que a vida dos nossos filhos e a nossa vida seja sempre melhor. Combinado? Se você gostou desse vídeo, marque o máximo de pessoas aí no comentário para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado.